Você provavelmente deve ter ouvido falar da cidade dos Sumérios. Os Sumérios, um povo antigo que viveu no Oriente Médio mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, é descrito pela história como os primeiros construtores das grandes cidades, os criadores dos primeiros centros urbanos. Você já ouviu falar dos Sumérios? Já ouviu sequer falar desse povo que surgiu na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio? Se não ouviu, hoje a gente vai trazer um pouquinho desse grande povo que deixou um grande legado para a humanidade, dentre eles a invenção da roda, a criação dos próprios centros urbanos, a religiosidade e vários outros fatores, como a criação de um Estado unificado e organizado, que estão presentes até hoje na nossa sociedade. Mas para a gente começar a falar sobre os Sumérios, a gente precisa entender antes como é que surgiu o período da Revolução Agrícola. É bom a gente lembrar que durante a pré-história, mais ou menos desde do primeiro hominídeo, antes mesmo da Lucy, 7 milhões de anos atrás, os hominídeos, os seres humanos, começaram a se desenvolver ou criar formas de organização a partir da caça e da coleta. Eles eram nômades. Então, até mais ou menos 10 mil anos atrás, o que se tem presente em todos os grupos humanos é o nomadismo. Eles até se assentam em determinados locais, né, ali desde a da região do leste da África, que os primeiros hominídeos surgiram, até eles saírem da África, irem para a Europa, irem para o Oriente Médio, sempre havia essa questão do nomadismo. Foi só mais ou menos 10 mil anos atrás que os primeiros grupos humanos começaram a se sedentarizar. E essa palavra é importante porque ela diferencia uma transformação social que está acontecendo do nomadismo para a sedentarização. É o momento que as culturas agrícolas vão surgindo, a domesticação de animais começa a ocorrer e muitos desses grupos vão surgindo ali naquela região do Oriente Médio, entre os rios Tigre, Eufrates e mesmo do rio Nilo. Aquela região é chamada de crescente fértil, justamente porque em meio a um grande deserto, que são as regiões do Saara e mesmo do Oriente Médio, ali onde hoje é o Iraque, são regiões muito desérticas, porém ao redor dos rios há muita fertilidade. Então os povos foram se assentando naquela região entre os rios Tigre e Eufrates, justamente utilizando materiais que o rio acabava fornecendo. Eles utilizavam muito da argila, do barro desses grandes rios e formavam tijolos, construíam suas casas a partir daquele material, sem contar os outros inúmeros materiais que a argila, formada pelo barro seco, né, barro após secar e com uma certa técnica no sol, ele pode construir inúmeros objetos, dentre eles as casas, os assentamentos. Aí começaram a se formar os primeiros assentamentos urbanos. Está percebendo que de uma característica nômade começa a humanidade a se formar mais sedentária, e a partir do sedentarismo cultural, centros urbanos gradualmente vão surgindo. E o primeiro centro urbano que nós temos notícia é formado pelo povo chamado então dos Sumérios. Aí que eu começo o tema de hoje. Essa urbanização que os Sumérios iniciam começa mais ou menos 4.000 anos atrás, então na região, novamente, onde hoje é o Iraque, na região do centro do Oriente Médio, e lá começa a se formar cidades, cidades-estado, dentre elas Uruk, Ur, Lagash, Nínive, depois a gente vai ver. E desses primeiros centros foi Uruk, uma cidade de 10 quilômetros de extensão, que é uma distância expressiva se comparada aos parâmetros da época, né? Não se tinha nenhuma tecnologia como a gente tem hoje para formar uma grande cidade nesse sentido. Havia grandes muros ao redor da cidade, então e mesmo formações de centro político. Algo que já começou durante a Revolução Agrícola 10 mil anos atrás foi a especialização de características de cada pessoa. O que isso quer dizer? Durante o nomadismo, durante os períodos em que fomos caçadores-coletores, cada ser humano, cada pessoa precisava ter um leque de habilidades para sobreviver nos ambientes em que vivia.
Então, esse pensamento da gente pensar, na pré-história era um homem das cavernas, aquele homem grosseiro, aquele ser humano grosseiro que não tinha capacidade intelectual, não é verdade. Ao contrário, ele precisava ter um conhecimento muito grande do território em que vivia, capacidade cognitiva para reconhecer plantas que fossem venenosas e plantas que fossem comestíveis, regiões em que tivessem animais perigosos. Então, ao contrário, durante o período que fomos caçadores-coletores, precisávamos ter grandes recursos para sobreviver justamente a esse ambiente. Quando formamos os primeiros assentamentos, e especialmente 4.000 anos atrás, os primeiros assentamentos urbanos, essa necessidade de ter inúmeras funções uma só pessoa foi diminuindo, porque os grupos urbanos funcionavam melhor, como o próprio nome diz, em grupo, ao invés de individualmente. Então, cada pessoa poderia ter uma especialização. Não crescemos muito individualmente, ou seja, perdemos habilidades individuais. Uma pessoa que começou a viver dentro de centros urbanos perdeu a capacidade de viver no meio de uma floresta, por exemplo. Porém, em grupo ganhamos muito mais, exponencialmente mais habilidades, porque cada pessoa poderia ter uma especialidade específica. Então começou a surgir pessoas com especialidade na agricultura, no campo, pessoas com especialidade na criação de animais, pessoas com especialidade em construir casas, por exemplo, e por aí vai, né? A construção de armamentos, grupos especializados na questão militar. Surge justamente também a religiosidade, vai surgir um grupo que vai ter essa capacidade ou essa técnica desenvolvida de se desenvolver como sacerdotes e tudo mais. Essas especializações fazem justamente com que camadas sociais se distinguam pessoas com camadas, propriedades dentro daquela sociedade diferentes. E, ao mesmo tempo, essas camadas não são igualitárias. É o momento, então, que passa a surgir certa desigualdade social, pessoas que passam a ser exploradas, por exemplo, por outros grupos, e os grupos mais favorecidos, mais enriquecidos, a famosa distinção entre os grupos pobres e ricos de determinada sociedade. E junto com isso, surgem mecanismos de controle dessas camadas sociais, grupos que tomam o poder, que nesse período da antiga Suméria são os sacerdotes, né? Os que detêm o poder religioso. E aí a gente vê uma questão muito polêmica, inclusive, que é a utilização da religiosidade como mecanismo de controle. Aqueles que sabem, que detêm o poder saber, né, o poder de conhecimento da verdade, ou que a religiosidade diz que é a verdade, eles acabam detendo um poder muito forte na sociedade, acabam normalmente sendo os grupos que lideram aquela sociedade. Na Suméria não foi diferente, eram grupos de sacerdotes, grupos de pessoas que se diziam poderosas pela própria religião, que detinham aquele poder. Mais ou menos 3.000 anos atrás, 3.300 a.C., vai surgindo o que a gente chama de escrita, os primeiros registros escritos. Então, o primeiro registro escrito que se tem notícia não é nada muito romântico, não é uma poesia nem nada, mas é uma informação dada por um cobrador de impostos ou alguém que estava fazendo um registro contábil, que é inclusive o primeiro nome que se tem registro, que é Cuxim. Cuxim, ele registra algo muito banal, que é determinadas sacas de trigo, de cevada, na verdade, determinadas sacas de cevada deveriam ser levadas para determinada direção. Esse é o primeiro registro que se tem notícia, nada mais poético do que isso. Os sumérios mantiveram sua cidade até mais ou menos 2.500 a.C., até que então suas cidades-estado independentes foram unificadas pelo reino de Acade, ou pelos acádios, então, que formaram o que a gente pode chamar do primeiro império, né? E isso é uma outra história, a gente vai trazer aqui. E aí, o que vocês acharam? Vocês acham
Interessante saber que os primeiros povos a formar uma escrita, a formar um centro urbano, como a gente conhece hoje, foram os sumérios. O que vocês acham disso, né? Se gostaram, deixa o like aqui embaixo e deixa um comentário de alguma dúvida que tenham tido, certo? O próximo capítulo aí, o próximo vídeo, a gente vai falar sobre os acadianos, certo? Um abraço, pessoal. Valeu!